Vamos agora começar a nossa aulinha sobre sistema nervoso, bem básico aqui, né? Vamos dar uma ênfase à organização do sistema nervoso e ao encéfalo, que é uma parte do sistema nervoso central. Mas antes, vamos lembrar de algumas coisas importantes sobre o sistema nervoso. Aqui temos a célula principal do tecido nervoso que forma o sistema nervoso, né? Que é o neurônio. É uma célula, esse não é o único tipo de neurônio que existe, mas sem dúvida é o principal. Tem vários prolongamentos, esses são os menores, né? E mais ramificados são os dendritos, e são terminais de recepção, eles detectam os sinais que são responsáveis por gerar um impulso nervoso. Tem um corpo celular que tem um núcleo e a maior parte das organelas, e esse longo prolongamento aí que vocês estão vendo, envolvidos pela bainha de mielina, que é o axônio. Então essas são as partes básicas do neurônio que vai conduzir o impulso nervoso. E esse neurônio pode transmitir o impulso para outras células, inclusive para outros neurônios. Vamos ver. Aqui eu tenho nessa figura como se fossem vários neurônios com seus prolongamentos, e esse quadradinho está mostrando o detalhe da comunicação de um neurônio com o outro. Aí essa comunicação é feita como? Vamos analisar esse quadradinho aqui. Esse aqui, Esse raio aqui representa um impulso nervoso, que é o impulso elétrico, e é assim que ele trafega pelo neurônio. Quando ele chega na extremidade do axônio, ele faz com que essas vesículas aqui, que tem essas bolinhas vermelhas que são neurotransmissores, sejam lançados nesse espaço, chamado fenda sináptica. E esses neurotransmissores são responsáveis pelo quê? São responsáveis por transmitir o impulso de um neurônio para outro, isso é chamado sinapse química. E assim os neurônios podem mandar informações de um para o outro, e isso é fundamental para que o sistema nervoso faça o seu papel. Qual é o papel do sistema nervoso? Processar as informações que vêm de fora de nosso corpo e até mesmo do nosso próprio corpo, para que a gente possa emitir respostas que permitam nossa sobrevivência. Responder ao meio externo com nossos movimentos, controlar as funções de nossos sistemas no interior do nosso organismo. Quem faz isso é o sistema nervoso. E isso depende do quê? Desses impulsos que trafegam pelo neurônio e das sinapses que os neurônios estabelecem uns com os outros. É assim que o nosso sistema nervoso funciona. É bem verdade que não tem só neurônio no tecido nervoso. Tem outras células também, que são os gliócitos. Então, nessa imagem, você tem em azul os neurônios e tem essas outras células aqui, como o astrócito, como a micróglia, né, como o oligodendrócito. São células chamadas gliócitos. Elas não conduzem o impulso nervoso, mas ajudam os neurônios em outros papéis, como na defesa do tecido nervoso, como na nutrição, como formando a bainha de mielina, que acelera a condução do impulso no axônio dos neurônios. Então, não é só de neurônio que vive o tecido nervoso, também tem os gliócitos. E como se organiza, né, o sistema formado por esses componentes que eu citei? O sistema nervoso ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, que é tudo que está dentro aqui da caixa craniana, e a medula espinhal, que fica protegida pela coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico é formado por gânglios e nervos. E aqui embaixo aí, eu estou mostrando a divisão funcional. Essa divisão em sistema nervoso somático, essa divisão em sistema nervoso autônomo. Essa divisão ela é funcional. Anatomicamente falando, né, no que diz respeito à estrutura, você tem nervos e gânglios. Tá aqui um detalhe. O que é um gânglio? É um agrupamento de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Porque dentro do sistema nervoso central, esse agrupamento de corpos celulares de neurônios é chamado substância cinzenta. E os nervos são formados por prolongamentos de neurônios, como axônios e dendritos. Então tá aqui, um axônio, por exemplo, tem um monte desses formando esse fio, que é um nervo. Na
No sistema nervoso central, esses prolongamentos do neurônio formam massa branca ou substância branca. Aqui eu tenho, então, eu falei sistema nervoso central, que é o SNC, sistema nervoso periférico, é o SNP, e aqui eu tenho uma visão do que seria isso, né? Então, vocês estão vendo nervos cranianos, nervos espinais, que é o mesmo que nervos espinhais, formando o sistema nervoso periférico, e o encéfalo e a medula espinhal formando o sistema nervoso central. Sim, no sistema nervoso periférico ainda tem os gânglios nervosos, tá bom? O sistema nervoso central, tanto o encéfalo como a medula espinhal, ele é protegido pelos ossos do crânio, por um líquido chamado líquido cérebro-espinhal, também conhecido como líquido céfalo-raquidiano, e pelas meninges. As meninges são essas três estruturas aqui, ó, de fora para dentro. Dura mater, aracnoide e pia mater. Essas três membranas são as meninges que protegem e até ajudam a nutrir o sistema nervoso central. Por isso que se a gente tem uma inflamação na meninge, que a gente chama meningite, isso é gravíssimo, que pode danificar o tecido nervoso e você ter problemas graves, né, permanentes e até mesmo morrer. É uma doença muito séria a meningite. E por fim, né, na aula de hoje, a gente tem aqui uma visão do encéfalo protegido pelo crânio. E eu vou comentar alguns dos principais componentes do encéfalo, não todos, mas os principais. A começar do cérebro. O cérebro ocupa a maior parte do encéfalo. E ele processa raciocínio, fala, esses movimentos que eu estou fazendo, que são movimentos voluntários. A percepção dos órgãos do sentido, visão, paladar, tato, audição, também são processados no cérebro. Eles nos permitem interagir com o meio que nos cerca e compreender esse meio, né? Esse é o papel do cérebro. Então, sonho, raciocínio, fala, movimentos voluntários que a gente faz, a percepção dos sentidos, tudo isso é pelo cérebro. O cerebelo, que fica na parte de trás aqui da nossa cabeça, está relacionado com a coordenação motora e o equilíbrio. O bulbo controla a frequência cardiorrespiratória e também reflexos de tosse, espirro, vômito. Isso é controlado pelo bulbo. Repito, o que é mais importante, controla a frequência cardíaca, né, o ritmo de batimento do coração e o ritmo dos movimentos respiratórios, tá bom? O hipotálamo é uma região aí bem importante, porque ela controla a temperatura, o sinal de sede, o suor, a produção de urina. Então, o nosso controle de água, que a gente chama de controle hídrico osmótico, é feito pelo hipotálamo. Ele também controla a temperatura, ele também controla o ciclo reprodutivo da gente. Tudo isso, ele é o centro nervoso da fome. Quem manda o sinal que o corpo está precisando de comida para o cérebro é o hipotálamo. E o hipotálamo também é interessante porque ele comanda uma glândula chamada hipófise que está aí embaixo. E por que isso é importante? Porque a hipófise comanda um outro sistema de regulação do corpo chamado sistema endócrino, que atua por meio de hormônios. Então o hipotálamo ele faz a conexão entre o sistema nervoso e o sistema que regula o nosso corpo através de hormônios, que é o sistema endócrino, permitindo uma maior interação entre o organismo como um todo e daí gerando um melhor equilíbrio. Na ponte acontece o cruzamento de fibras no sistema nervoso. Então, o nosso cérebro tem dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, unidos através do corpo caloso, que vocês estão vendo aí no alto. O lado direito do cérebro coordena o nosso lado esquerdo do corpo. E o lado esquerdo do cérebro coordena o nosso lado direito do corpo. Isso acontece porque na ponte, que é essa região que eu estou destacando aí, ó, tem um cruzamento das fibras do hemisfério esquerdo para o lado direito do corpo, do hemisfério direito para o lado esquerdo do corpo. Tá bom? E por fim a medula espinhal, que comunica o encéfalo com o corpo do pescoço para baixo, tanto do ponto de vista motor, né, de gerar movimento, como de percepção. Se eu sinto o que está acontecendo agora com o meu dedão do pé, essa informação chegou até o cérebro passando pela medula espinhal, que também é sede de ato reflexo. Só que o ato reflexo, que acontece na medula espinhal, a gente só vai ver na próxima aula, porque por hoje é só.